É com alegria que eu estou aqui para falar com você, dar uma palavra para você sobre o Dia das Mães, né? A respeito do Dia das Mães. Eu vou falar aqui, eu vou pregar, mas não vou direcionar a minha palavra somente a mães. Eu vou direcionar a minha palavra a todas aquelas pessoas que se responsabilizam de alguma maneira por crianças, adolescentes, jovens, não é? Quer seja a mãe biológica, quer seja a vovó que tem muita influência. Você não sabe, viu, vovó, como você exerce influência sobre os seus netos. Aquela tia mãe, a todas as pastoras, essa palavra vai a todas as pastoras que ensinam, que amam, aquelas que são responsáveis como professoras, que estão aí lidando com crianças, adolescentes e jovens. Mas, em especial, a palavra vai sim para você que é mãe, que você que tem essa graça de Deus, não é? De ter filhos. Diz a palavra do Senhor aqui no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é seu galardão. É herança e galardão, isso fala de presente. Filhos são presentes de Deus confiados a nós. A você que é pai, a você que é mãe, a você que exerce influência sobre as crianças, essa geração que se forma, eles são de Deus. E eles são confiados a nós como um presente, não é? Como um galardão de Deus. Então, no mundo atual, existe uma espécie de epidemia. Uma epidemia de falta de princípios. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser princípios, virtudes. Falta virtudes neste mundo. As crianças não têm sido ensinadas a respeito de valores éticos, valores morais, e estes princípios fazem com que cada vez mais as gerações vão se adoecendo. É isso que nós percebemos. O que eu percebo hoje são pais inseguros, pais com dificuldade de manter uma certa autoridade sobre os filhos, porque os pais estão inseguros em relação a essa autoridade, em relação ao seu papel como pai e como mãe. As mães se sobrecarregam, não é? Eu tive 3 filhos e um atrás do outro, era assim na minha geração. Hoje não, hoje as mulheres têm um filho, aí vão ter o segundo filho daqui 5, 6, 7 anos. Aí elas pensam melhor, falam assim, não, acho que eu vou ficar com um filho só, né? Então é muito comum famílias onde tem um filho único, e são famílias felizes e abençoadas, não tem nada a ver com isso. Mas na minha geração, a gente tinha 3 filhos, um atrás do outro, 4 filhos, 5 filhos, às vezes um atrás do outro, né? E hoje eu paro e falo assim, meu Deus, como é que eu dei conta de tudo isso? E a gente vê as mães sobrecarregadas, a gente vê as mães, às vezes, muito cansadas e inseguras com relação ao seu papel de mãe. Então, que essa palavra de hoje possa ajudar você nesta tarefa. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a você que nós precisamos ancorar a nossa fé na palavra de Deus também
para a criação dos nossos filhos. É preciso criar estas crianças com fé em Deus e com a palavra de Deus, ancorando a sua fé, mãe, sabe? Ancorando a sua fé na palavra. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus cumpre o que promete, Deus é fiel às suas promessas, também para a criação dos nossos filhos. Sim, porque há momentos em que a gente pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo? Não é? Os filhos vão crescendo e a gente vai se deparando com coisas novas, a gente vai se deparando com situações novas, situações diferentes, situações difíceis de lidar e que a gente às vezes não tem resposta, situações que nós não passamos na nossa infância ou na nossa adolescência. Eu, quando vou apresentar as crianças na igreja, eu costumo chamar a atenção dos pais para isso. Eu digo para eles, olha, esse bebezinho que está aí no seu colo, que você está apresentando hoje, ele vai enfrentar pressões na vida que você não passou na sua infância. Por isso é muito importante que você ancore a sua fé, que você tenha fé em Deus, que aquilo que você está fazendo vai surtir bom efeito. Se você tem a palavra de Deus como a sua base, vai surtir efeito. Então, eu quero falar sobre o que ensinar a nossos filhos. O que ensinar às crianças hoje? Nessa geração com tanta falta de limites, com tanta falta de valores, valores éticos, valores morais, o que ensinar para os nossos filhos? Bom, antes de falar no que ensinar, eu preciso falar para você no como ensinar. É preciso você pensar que as crianças são esponjas. Guarde esta frase. As crianças são como esponja. Ela está sugando tudo do ambiente e ela vai reproduzir o que ela vê. O que eu quero dizer com isso? Como ensinar com o exemplo. Você precisa ensinar, você precisa, em primeiro lugar, dar o exemplo. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. Não adianta você querer ensinar para o seu filho, por exemplo, o valor da verdade se ela vê você mentindo. Seria cômico se não fosse trágico, né? O que eu vou contar aqui. Uma criança, uma menininha de 4 aninhos, criança de 4 anos fala, né, gente? Então, foi uma pastora que me contou. Estava a pastora, a mãe da criança dirigindo, a criança atrás, e surgiu ali uma conversa sobre falar a verdade e mentira. E a criança virou na hora. Ah, mas a minha mãe mente muito, viu? E a mãe, logicamente, virou e falou assim, mas o que é isso, menina? Sim, a minha mãe manda a gente mentir. A minha mãe fala para a gente mentir, para a gente falar isso na escola, falar aquilo. Se eu fosse aquela mãe, eu acho que eu parava o carro e entrava debaixo do carro. Não adianta você querer ensinar se você não dá o exemplo. É preciso dar o exemplo, mamãe. É preciso dar o exemplo dentro de casa. Não adianta você querer ensinar o respeito às pessoas se você não cumprimenta, por exemplo, o porteiro do seu condomínio. Se você não trata com respeito o garçom que vem servir a sua mesa. Se você é rude no trato com as pessoas, não adianta você querer ensinar
o respeito e a gentileza para o seu filho. Ele vai copiar o que você é. Ele vai copiar o que ele vê você fazendo. Então, antes de pensar no que ensinar, eu preciso pensar no como ensinar. Como eu queria poder passar para você o que eu sinto a respeito disso. Porque mais do que nunca as crianças precisam da igreja, precisam congregar, precisam da devoção, precisam de valorizar o que é eterno, o que é divino, o que é santo. Mas não adianta, mamãe, você querer ensinar isso para uma criança se você sai da igreja reclamando o tempo todo porque o louvor demorou muito, porque eu estou cansado, porque isso não é hora de acabar, já devia ter acabado, a criança devia estar dormindo. Ou se você vai para a igreja com uma atitude ruim no coração, brigando com a criança. Ou pior, não é? Se lá em casa a criança ouve falar, por exemplo, do líder de louvor da igreja, falar mal do professor da escola dominical lá, falar mal do pastor. O que vai ficar para esta criança é que lá é um lugar ruim e não o que deveria ser, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha, gente, vamos para a igreja. Hoje é dia de ir para a igreja. Que maravilha, hoje vai ter isso, vai ter aquilo na igreja. Você entende a diferença? Esta geração precisa disso. O seu adolescente é preciso um pouquinho mais de exercício de autoridade para levar o adolescente na igreja. Sim, sim. Ah, não quero ir por isso aqui. Não, vamos sim, vamos sim. Depois da igreja tem McDonald's. Depois da igreja tem pizza. É isso aí. Leva, fica comigo, fica aqui sentado comigo. Ou melhor, não é? Vai para o Docmos. Eu preciso pontuar com você ainda. Antes de falar sobre o que ensinar, eu preciso pontuar para você sobre construir autoestima. A autoestima é o valor que uma pessoa dá a si mesmo. É isso, é o valor com que a pessoa se percebe. Isso é autoestima. A autoestima, nossa autoestima, está em construção a vida toda ou pode estar também em destruição. Na infância e na adolescência são os momentos mais críticos em que a autoestima é construída ou adoecida. É na infância e adolescência. É a infância e a adolescência que vão ditar como a pessoa vai se enxergar para o resto da sua vida. Por que que eu falo isso? Porque eu comecei falando, não é, nas mães que estão cansadas, sobrecarregadas, não é? E não vai nenhuma palavra de julgamento. Eu também já estive no seu lugar e já estive bem cansada, não é? Então eu sei muito bem o que é isso. Mas nós precisamos nos atentar, porque nessa questão do cansaço físico, do cansaço emocional, muitas vezes nós deixamos passar para os nossos filhos a mensagem de que eles são um peso. A mensagem de que eles não são aquela preciosidade que são para você de fato. Então, conversando uma vez com uma mãe cansada, e ela estava cansada mesmo. Era só isso, não era nada além disso.
Conversando com essa mulher, uma vez ela virou para mim e falou assim: Bispa, eu não aguento mais a minha filha. Não estou suportando mais a minha filha, bispa. Foi bem esse o tom mesmo. Aí eu quero que você imagine junto comigo o olhar desta criança, quando ela olha para a mãe e ela percebe nas atitudes desta mãe: não estou te aguentando mais. Você pode imaginar isso? E a criança percebe. E a criança se sente um peso, e a criança se sente sem valor. A criança não deixa de gostar da mãe, não. Ela não deixa de gostar da mãe. A criança deixa de gostar dela própria. Ela deixa de atribuir valor a si própria. E isso vai ficando como que uma ferida no emocional daquela criança, e ele vai crescendo com aquela ferida. Quando adulto, é uma pessoa, uma mulher que pode suportar relacionamentos abusivos, terríveis, horríveis, situações abusivas, porque não se sente com valor. Porque não percebe, não vê que é uma pessoa cheia de valor. Portanto, a autoestima dos seus filhos é construída agora. Se você tem feridas na autoestima, ao final deste culto maravilhoso, nós vamos orar por você, mas agora eu preciso que você se atente para a construção da autoestima dos seus filhos. Se atente para isso. Se você está cansada, aprenda a se distanciar um pouquinho para descansar, sim. E aí eu quero chamar a atenção da rede de apoio. Viu, vovó? Você que pode ajudar essa mãe de vez em quando, pegar as crianças, levar para sua casa, para deixar que ela descanse um pouco. A rede de apoio pode ser amigos também, amigas, não é? Que podem ir para a casa dessa mamãe e tentar ajudar esta mamãe para que ela consiga descansar. Aprenda a descansar e a continuar. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nunca é tarde para olhar para o seu filho com um olhar de admiração, de aprovação. Nunca é tarde. Em vez de olhar, menino terrível, olhe para o seu filho e diga: menino abençoado, em nome de Jesus. Sabe aquele negócio só da desaprovação? A criança olha para você e só vê desaprovação nos seus olhos. Você está sempre brava, sempre com raiva, sempre de cara fechada. Em nome de Jesus, muda isso. Você precisa olhar para essa criança, abaixar, não é? Ao nível da criança, falar ao nível dos olhinhos da criança e dizer para ela: você é precioso, você é preciosa. Como eu agradeço a Deus por ser sua mãe. Como eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. Nós precisamos aprender a fazer isso. Isso é construção de autoestima. Sabe, quando a criança traz alguma coisa para você, em vez de criticar, elogie primeiro. Que maravilha, parabéns, você fez, ó, tá muito legal, muito bom. Depois, se você quiser consertar alguma coisa, pode falar, mas primeiro elogie. Agora sim, vamos para o meu ponto principal. O que ensinar? Ensine valores éticos aos seus filhos. Esta geração precisa disso. Ensine o valor da verdade.
Na minha família de origem tinha uma máxima, não é? E que eu passei para os meus filhos também. Eu tenho certeza que eles estão passando para os meus netos. Na minha família de origem, minha mãe falava isso, ó, se falar a verdade não merece castigo. Agora, se falar mentira, o castigo é dobrado. É isso aí. Se falar a verdade, não merece castigo. Às vezes a gente morria de medo, mas falava a verdade. Às vezes vinha um castigo atenuado, né, gente? Porque a coisa que tinha feito merecia algum castigo. Mas era atenuado pela verdade, pela coragem de falar a verdade. Agora, se minha mãe pegasse a gente na mentira, o castigo era dobrado. Então, eu passei isso para os meus filhos. E eu tenho certeza que eles estão passando para os netos. Ensine o valor da verdade. Ensine o valor da honestidade. Seja honesto. Honestidade é isso aqui não é meu. Portanto, eu não ponho a mão. E se eu puser a mão, é por pouco tempo para devolver. Isso é honestidade. Uma vez eu ouvi testemunho, né? Não é testemunho, testemunho de uma mãe que disse para mim que a família achava bonitinho quando a criança ia no supermercado e saía com o bolso cheio de balinha. Roubava do supermercado. E a família, nossa, que esperteza, hein? Parabéns, vai longe esse menino. Vai acabar na cadeia. Ensine o valor da honestidade. Porque Deus traz bênção para quem é honesto. Ensine o valor da consideração aos outros. Eu achei tão bonitinho uma vez, a minha mãe, hoje ela é bem idosinha, ela está com 87 anos. E ela anda com dificuldade, né? Quem conheceu minha mãe sabe que ela foi muito dinâmica, mas hoje ela anda com dificuldade. E eu estava saindo do prédio dela e ela apoiada no meu braço, né? Andando com aquela dificuldade, e vinha um menininho na rua, ele ia entrar no prédio. Ele tinha no máximo 4 aninhos, né? A mãe do lado, o pai um pouco atrás, e ele, quando ele viu a minha mãe saindo, uma idosinha saindo, ele veio falando para ele mesmo: muito cuidado com a vovó, muito cuidado com a vovó, deixa a vovó passar na frente, porque a vovó é vovó. Então, o que é isso? O menininho estava falando, repetindo para ele mesmo, uma fala já introjetada. E eu falei, passei pela criança, quando eu passei pela mãe, falei: parabéns, mãe, pela educação dessa criança. Ensine as suas crianças a considerar os mais velhos, considerar o próximo, considerar o mais frágil, não é? Não é assim que se faz, não é assim que se responde. Ensine. Ensine o valor da gratidão, pelo amor de Jesus. Ensine a sua criança. Ninguém aprende naturalmente o valor da gratidão. A gente aprende naturalmente a reclamar. Agradecer, não. Agradecer é exercício. Ensine isso, porque a pessoa que não é grata, vamos pensar comigo, uma pessoa que tem dificuldade com gratidão. Por que ela tem dificuldade com gratidão? Porque ela só enxerga o ruim, ela só vê o ruim. Só vê que está ruim, que não está bom, que não está do jeito que queria, é uma pessoa infeliz. Então, se a pessoa aprende a reconhecer o que está bom, mesmo que seja um pouquinho, e agradece, ela está plantando as sementes da felicidade. Ensine o seu filho a ser grato, a gratidão. Ensine o seu filho, por último, eu vou fechar aqui. Ensine a sua criança que a gente não ganha sempre e que tá tudo bem. O importante é não desistir. É isso. Não ganhou hoje,
Não desiste, amanhã você vai ganhar. Não ganhou depois de amanhã, perdeu o jogo, perdeu isso, perdeu. Depois você vai ganhar, não desiste. Ensine ao seu filho o valor da persistência, o valor de não desistir. Você sabe o que acontece com os adolescentes e jovens hoje? Eles são extremamente inteligentes. É uma turma que é nativa do digital, não é do analógico, é do digital. Eles, ó, pim, 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 e fazem tudo, mas eles não sabem lidar com frustração. Quando tem alguma coisa que é frustrante para eles se deprimem. Eles querem abandonar tudo, desistir de tudo. Então nós precisamos ensinar isso. Às vezes é frustrante mesmo. Não dá para você ter esse brinquedo hoje. Não dá para a mamãe comprar esse brinquedo agora. Vamos orar, fazer uma campanha, quem sabe amanhã vai dar. Não, você não pode fazer isso hoje. Não, você não vai. É frustrante. Ele vai chorar, vai espernear, o adolescente vai brigar, vai entrar dentro do quarto, fechar a porta, mas ele precisa aprender a lidar com a frustração. Hoje não dá, mas amanhã pode ser diferente. Hoje, desse jeito que você quer, não dá, mas podemos conversar. Vamos conversar? Vamos ver uma maneira de satisfazer você. Bom, minha querida, você pode acrescentar aí a sua lista do que ensinar. Faça uma lista e acrescente aí o que ensinar. Mas mais do que tudo, eu quero dizer a você, mamãe, tenha fé. Lembra que eu falei no início que a sua fé tem que estar ancorada à palavra de Deus, também na criação dos seus filhos. Tenha fé de que a boa semente vai germinar e vai dar bom fruto, em nome de Jesus. Eu vou usar aqui alguns textos da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 25 e 26. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Ele é sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Essa é promessa de Deus para você, mulher. A sua descendência será uma bênção na terra. Outro salmo, Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A justiça de Deus é sobre os meus netos. A bênção de Deus é geracional, vai alcançar netos e bisnetos. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aleluia! Que você tenha essa fé, que a graça e a justiça de Deus vai alcançar as suas gerações para frente. Mais um salmo para você, o Salmo 112, versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Oh, minha irmã, creia na palavra de Deus, tenha fé, faça o seu trabalho de mãe, de avó, de tia, de professora, de pastora, não é? Faça o seu trabalho, crendo que aquilo que você não consegue fazer,
Deus é fiel para operar e operar infinitamente mais. Eu vou terminar aqui. Quero pedir que você se coloque de pé onde você está, num chá. Essa palavra vai para todas as igrejas Fonte da Vida no Brasil e fora do Brasil. Talvez uma reunião, um chá, mas se coloque de pé onde você está. Vou pedir para as pastoras, a bispas se posicionarem já. E eu vou fazer uma oração por você, mãe. E aí as pastoras vão dar continuidade na oração, na ministração, como o Senhor permitir. Mas eu quero orar por você, mãe. Quero orar para que Deus te dê sabedoria, graça, força, né? Autoridade aí, ó, na mão do diabo não fica uma unha dos nossos queridos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero abençoar as minhas irmãs que estão nesta reunião, as mães, ó Pai. Mães biológicas, mães pelo coração, aquelas que exercem alguma influência sobre crianças e adolescentes, que a tua graça esteja sobre elas nesse instante, que a força do Senhor, a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre estas mulheres, ó Deus. Declaramos nossos filhos, netos são do Senhor Jesus Cristo. Não abrimos mão disso, Pai. Família bendita do Senhor, sacerdócio real, nação santa. É isso que nossos filhos e netos são diante do Senhor. Haja bênção sobre cada uma das irmãs, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.